Lei Seca, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre a lei orgânica e do regimento interno dos dois, né? Uma comparação entre eles. Sobre processo. O processo aparece na lei orgânica do Tribunal de Contas, no artigo 834. O tribunal apreciará toda a matéria de sua competência através do processo que se inaugura da seguinte forma: a. Com os documentos e comunicados previstos no artigo 38, e b. Por iniciativa do conselheiro, e c. Por consulta, ou d. Por representação. Sacou? O tribunal tem que apreciar toda essa matéria de competência através do processo. Daí esse processo começa com os documentos comunicados por iniciativa de um conselheiro, uma por consulta ou por uma representação. Daí, no regimento interno, no artigo 90 do processo, fala assim, tem 3 artigos do processo, 90, 91, 93. Também continua na parte 105, 167 e 109. Bom, continuando. O tribunal apreciará, no artigo 90 diz, o tribunal apreciará toda a matéria de sua competência por meio do processo, que será instaurado. Daí ele fala aqui as mesmas coisas do outro, só que ele fala de um jeito um pouco diferente. No primeiro ele fala, com os documentos e comunicados previstos no artigo 38 da Lei Orgânica do Tribunal do Município de São Paulo. Daí que nem o da lei orgânica, só que na lei orgânica não fala da lei orgânica, né? Ele fala só do artigo 38. Do segundo ele fala por iniciativa do conselheiro formalizado, inclusive por autorização para expedição de ordem de serviço. Na lei orgânica ele só fala por iniciativa do conselheiro. No terceiro ele fala por consulta, a mesma coisa. E no quarto ele fala por denúncia ou representação. Só que na lei orgânica só fala por representação e não denúncia. Ou seja, se fosse contado o regimento interno, tinha um extra que é a denúncia. E também precisa de autorização de expedição de ordem de serviço. Continuando, outro processo, no artigo 91, diz assim, a autuação e os demais procedimentos relativos à formação dos processos observarão as normas padronizadas instituídas pelo tribunal para esse fim, devendo concluir-se no prazo máximo de 48 horas, 2 dias, 48 horas, contadas do recebimento dos documentos pertinentes. No artigo 93, os processos terão numeração sequencial que se iniciará em cada ano civil. Agora, uma comparação entre lei orgânica e regimento interno ainda do processo. No artigo 36 da lei orgânica diz assim, são partes do processo. 1. As pessoas sujeitas de jurisdição tribunal. 2. O terceiro que comprovar legítimo interesse em integrá-lo. 3. O terceiro convocado a entregá-lo, seja por outra parte ou por iniciativa do conselheiro que presidir o processo. Parágrafo único. A parte querendo poderá ser representada no processo através do advogado legalmente habilitado. Daí no regimento interno, vamos ver as partes do processo, aparece no artigo 105. Diz assim, são partes do processo as pessoas sujeitas à jurisdição do tribunal. Artigo 106. Você está vendo agora que está separando o artigo, quer dizer, no artigo 36 da lei orgânica ele estava separado em um artigo só, em vários incisos. Aqui está separando em vários artigos. São partes do processo as pessoas sujeitas à jurisdição do tribunal, que é a mesma coisa do inciso 1 do artigo 36 da lei orgânica. No artigo 106 diz, as partes poderão ingressar no feito quando as intimadas nos termos deste regimento. Segundo, quiserem recorrer na decisão por acordões. Terceiro, em execução, quiserem discutir matéria estritamente relacionada com essa fase processual. E daí isso aqui é o terceiro convocado para entregá-lo. E o terceiro que comprovar legítimo interesse. Meio que está escrito amplo, né? Não, o terceiro aparece no artigo 67. O terceiro poderá integrar o processo nas seguintes hipóteses. Quando mostrar legítimo interesse para ingressar no feito, mesma coisa do inciso 2 do artigo 36, quando receber intimação prevista no artigo 106. Esse aqui é um pouco diferente, que ele tem que, quando o cara receber uma intimação, para ele entrar no processo. 3. Quando houver denúncia de qualquer das partes definidas no órgão 105 deste.
regimento, desde que acolhida pelo dirigente do processo. Para terminar a coisa do processo, o artigo 109 diz assim. No artigo 109 diz: as partes poderão ser representadas no processo por procurador legalmente habilitado. Parágrafo único. Ajuntado dos autos do instrumento do mandato e pressuposto essencial para a atuação do procurador no processo, salvo se tratar de advogado, observando-se, neste caso, as exceções expressamente previstas no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso aqui é o processo.